Welcome back, Goblins! Estamos de volta, dessa vez depois de um longo hiato, porque neste hiato a gente tá aprontando algumas coisinhas. Chris tá aprontando algumas coisas, eu, Tony, tô aprontando outras, e depois a gente vai juntar tudo no final. Eu não vou dar spoiler do lado do Chris, só vou dizer que tem a ver com Scan 3D, mas quando sair o vídeo do Chris, vocês vão ficar sabendo. Neste vídeo específico, eu tô aqui pra falar sobre o nosso projeto autoral. A gente, como Goblin, abriu um estúdio principalmente para poder tirar as ideias da nossa cabeça e colocar no papel. Então a gente tem o nosso projeto chamado Herói, que ele é para tratamento oncológico, é pela nossa causa social, é pelo que a gente diria nossa alma, né? Só que ainda faltava a gente fazer algo nosso, que a gente dissesse: Shut up and take my money. Isso eu jogaria. Esse é o projeto que eu tô aqui pra falar hoje. Tá só no começo, tá? A ideia é fazer diferentes vídeos pra ir acompanhando esse projeto. E eu entrei em contato com dois principais jogos que me deixaram muito hypado, que é o Death Strange e o Returnal. Esses dois jogos, eles são bem diferentes. O Death Strange, ele tem uma mecânica mais lenta, mais de contemplar a natureza e a dificuldade de se caminhar, de se viver, de se fazer as coisas. E tem um lar muito narrativo. Só que eu adorei a ideia dele de olhar um lugar e poder ir lá. E é árduo essa caminhada, sabe? Só que ao mesmo tempo eu também estou jogando Returnal. E cara, Returnal, ele te deixa numa dinâmica muito ágil de combate. Ele tem um combate muito desafiador, bosses que spawnam bolas em cima de você, e começa a cair tudo isso, e você tem que desviar enquanto tá atirando nele, e por aí vai. Então eu queria ver se eu consegui encontrar o que é o meu termo deles. Todo jogo ele tem que ter algo que é a quebra de ritmo, para ele não se tornar muito enjoativo. E eu pensei que esses dois ritmos são contrastantes e muito bons ao mesmo tempo. Então eu quero criar algo que seja árduo de se carregar, de se fazer, mas que quando você tem que entrar no combate você possa se sentir leve, solto e com uma dinâmica bem fluida. E vou tentar juntar os dois numa temática, numa narrativa de uma história que anda me inspirando bastante, que eu tô lendo os livros do Frank, os livros de Duna. Cara, eu não gostava muito dos filmes, eu achava legal, tem muita coisa a ser explorada aí, e eu fui ler os livros e cara, é muito bom, tá ligado? A vibe que você tem de estar num deserto, de entender as dificuldades que é estar num deserto, e tudo isso combina muito com o que eu queria trazer pra Death Strange. Então a ideia é fazer uma mecânica inspirada em deserto, trazendo o ar de Death Strange com mecânicas de combates do Returnal. Inclusive acho que eu consigo até abrir aqui, por enquanto ele é esse Purihalf Doom. Tô criando todo o projeto com esse nome, claro que não vai ser um projeto oficial do universo Duna, mas eu vou me inspirar muito em Duna até que alguém queira me mutar por estar me inspirando demais nesse jogo. Nesse jogo não, nessa história, tá? Mas aqui tem algumas imagens do Purihalf que eu separei, as que eu mais gostei. Eu quero criar principalmente essa perspectiva aqui, sabe? Então, coisas que me ajudaram bastante. Bem, eu sei que nessa estética aqui tem muitos pacotes da Mega Scans para a temática deserto, rochoso e afins, e eu vou usar e abusar de todos eles porque o projeto ele é feito na Unreal 5. A ideia é ser fotorrealista, tá? Então eu vou trazer todos esses recursos que já tá tendo disponibilizados, principalmente os que forem gratuitos ou os que a Epic me deu de graça em algum momento, porque como a gente é um estúdio pequeno e eu quero criar algo muito grande, eu vou usar várias coisas que puderem servir de atalhos, inclusive pacotes da Epic. Certo? Então fiz o nosso Stable Diffusion zerar algumas imagens de ref, né? Principalmente pra gente ter uma noção de perspectivas e dimensões. Eu dei uma abertura em alguns jogos que são muito refs de deserto, como por exemplo o Journey. Eu queria criar essa Sky Sphere, né? Essa atmosfera, essa longevidade, essa distância. Só que ao mesmo tempo esse destino ao Disney, que é chamado, né? Que você coloca um objetivo lá na frente e você tem que ir até lá. O próprio The Last of Us vive usando isso, então eu quis trazer isso para dentro desse dinamismo. E eu estou usando esse Purihalf principalmente para nos inspirar. E o Returnal, ele inclusive tem uma fase de deserto também, onde as criaturas dele, as criaturas que mais me inspiraram para colocar dentro do projeto, que elas são aéreas, voadoras, tiros em ar e por aí vai. Peguei algumas referências de level design e algumas referências de HUD, também do Returnal, tudo isso aqui foi jogando, a gente vai ver isso ao longo do vídeo. Mas o mais importante disso daqui, na verdade, é as produções que eu fui gravando. Então a ideia é compartilhar algumas coisas que eu fui produzindo e ir passando por cada uma dessas etapas. Então bora lá pro nosso vídeo e eu vou estar ajudando aqui, seguindo como bússola desse vídeo. Tudo que você vai estar vendo aqui é nada mais do que gravações da tela do meu PC. Fechou?
Bem, quando eu comecei a pensar nesse projeto, eu pensei, tá, vamos começar a vasculhar os meus pacotes já adquiridos pela Epic, porque não sei se vocês sabem, mas a própria Epic Games disponibiliza vários pacotes de assets da Unreal. Todo mês ela disponibiliza um junto, então eu fui explorando vários desses pacotes que ela me deu ao longo desses anos. E a propósito, Epic, muito obrigado por isso. E olhando esses pacotes, eu acabei me empolgando bastante e querendo criar algo totalmente diferente, só pra ver se estava fácil de usar um pacote lá e criar um sistema multiplayer. Então eu juntei o pacote de multiplayer com um pacote de personagens, com um pacote de cenário, coloquei tudo em conjunto e ficou funcional. Dá pra ver que tem um delay ou outro no frame, né? Por isso que eu acabei dando uma pausa nesse projeto. Mas você vê no Dash, ele é como se ele estivesse teleportando. Tem várias técnicas pra ajudar a evitar isso, tá? Mas se você achou essa ideia legal, coloca nos comentários aí que eu posso ressuscitar ele e disponibilizar gratuitamente, só pra gente poder jogar um PVP de maguinho, por um exemplo. Só que aí eu percebi que já tá bom, vamos fazer o projeto de verdade. Então eu abri a Unreal 5, abri o projeto no Gaia, criei um cenário de deserto e comecei a codificar primeiramente a inteligência artificial do jogo. Por que inteligência artificial? Porque basicamente eu tava lecionando isso no nosso curso Vivendo de Unreal. Tem um módulo específico para inteligência artificial e toda aula que eu ia fazer, antes eu tava gravando, ou melhor, tava produzindo isso dentro desse projeto para eu poder já estar com tudo funcionando, tudo rodando, enfrentar todos os problemas que eu tive antes de passar esses conhecimentos na nossa aula do curso Vivendo de Unreal, que a propósito tá aí no link da descrição se você quiser saber mais sobre. Então, catei e fiz algumas questões de ações, né, como o walk dele, para ele poder fazer uma patrulha aleatória. Então eu cheguei no resultado que eu achei bem legal, que eu fiz uma patrulha pensando para ele não gerar aleatoriamente o local que ele vai, mas sim como se ele sempre tivesse mais tendência em olhar e ir para uma direção que ele já tá olhando, tá? Então ficou uma dinâmica bem legal, ele costuma a ir mais para frente do que voltar e dar sua volta, mas eu criei um dinamismo para isso. Só que logo depois eu tive que vir e dar uma estudadinha neste carinha aqui, ó. A nossa documentação da Unreal Engine. Por quê? Porque fazia um tempinho que eu não mexia no Perception AI System, tá? No Perception AI Component, perdão. E como eu ia lecionar ele no curso, achei legal dar uma lida em toda a documentação. A propósito, se você desenvolve Unreal, que você não tem o costume de ler a documentação da Unreal, você precisa perder esse costume. Porque eu mesmo já tendo mexido muito nisso, eu percebi que tinha várias coisinhas que eu deixei escapar, que eu tinha esquecido ou que eu não estava usando como eu deveria, relendo ele. Porque depois que você usa e você relê, você tem outra perspectiva, sabe? Então eu peguei esse componente de AI Perception, percebi que ele tinha uma questão de detectar previsão da onde o player poderia estar, e eu vim colocando isso junto com as questões da visão do player, o que eu achei bem legal. Depois que eu cheguei no resultado, ele tá me vendo, tá me enxergando, ou pra onde eu tô indo, ele tá indo também. Você tem igual que o ângulo de visão dele, o alcance de visão, tudo isso é bem configurável, por isso que eu usei esse componente da Unreal, tá? De AI Perception. E foi aí que eu vasculhando um pouco mais, eu achei esse carinha aqui, que é esse Prediction Sense. Ele basicamente é um senso de predizer aonde alguma coisa vai estar. E eu achei bem legal de trazer ele para dentro do projeto, pra gente poder, na hora que a gente tá pensando numa inteligência artificial, atirando do player, se o player tá sempre andando e eu atiro aonde o player tá agora, ele vai estar andando e o meu projétil vai vir aonde ele já estava tempos atrás. Na verdade, eu tenho que predizer para onde ele vai ir no tempo que o projeto vai chegar nele, sabe? E eu geralmente sempre fiz isso muito na unha, pegando velocidade, por aí vai. Inclusive no curso eu ensinei a fazer na unha primeiro, pra você entender os fundamentos. Mas esse Prediction, ele já traz vários recursos que eu não sabia que existia, não sabia usar na época que eu usava o AI Perception. E agora eu percebi que dá para trazer muita facilidade com esse componente. Então tá aí uma dica, sempre dá uma boa olhada nas documentações da Unreal. Uma pequena observação, né, que eu achei interessante de trazer, é que quando eu comecei esse projeto dentro do Unreal 5 já era, como vocês podem ver aqui pelo horário, 1h22 da manhã. E meu humor nesse horário já não tava dos melhores para gravar vídeo, então por isso que eu tô regravando em cima, que eu tava tentando gravar direto, mas olha isso. Tá criando finalmente. Nada empolgante, né? Então eu achei melhor esperar e gravar depois, com um pouco mais de vivacidade. E eu também consigo trazer vários benefícios da pós-edição, junto com a galera da Country. A propósito, vocês são fera demais. Thank you! Voltando da onde eu parei, achamos o esquema de predição, colocamos a visão nele e agora a gente precisava fazer uma questão de perseguição e atacar o nosso player, que a propósito estava totalmente genérico ali, ele só estava andando no lugar e por aí vai. Só que eu queria uma inteligência artificial um pouco mais fluida, tá? Então tem um sistema completo ali de patrulha, perseguição e causar dano. Então eu comecei colocando ele já estava andando, agora ele precisava, ao me avistar,
me perseguir e deu certo. Só que ele tava perseguindo até demais, né? Porque pra pensar, ele só saía andando. Aí quando chegava num certo range, ele atirava. Aí andava e atirava. Andava e atirava. E eu vim refinando um pouco isso ao longo de algumas etapas ali. Pra ele pôr um exemplo, pra ele dizer pra onde o player tá indo e atirar aonde o player vai estar. Só que eu percebi que ainda tava muito duro, então eu fui jogar o Returnal pra ver, tá, que outras ações os personagens entre tal do Returnal faz. E eu percebi que eles têm muito essa de se movimentar pros lados pra fugir do ângulo do player, e sempre que eles vão atacar eles diminuem a sua velocidade, e eu fui trazendo essas diferentes coisas. Só que assim que eu cheguei e completei essas questões comportamentais, eu quis fazer um inimigo placeholder aéreo. Então eu abri o Blender, comecei a modelar o que seria o placeholder do placeholder da preguiça do inimigo voador. Só que eu até fiz um rigzinho nele, botei bônus nas asas, fiz uma animaçãozinha para eles ficarem voando que nem uma libélula, só para dar essa ilusão de um inimigo aéreo, ter ali um alvo simples, pra gente poder começar a trazer um comportamento mais fluido para eles. E também troquei os projéteis por uma espécie de shotgun, que por enquanto tá em posições aleatórias, só que nas versões mais atuais eu já acertei ali a trigonometria para ficar bonitinho que nem no Returnal. E assim que eu fiz isso, eu fiquei bem, preciso de mais referências do Returnal pra gente fazer o sistema de combate. Então eu vim analisando o sistema de tiro, sistema de recoil, sistema de aquecimento da arma, sistema de mira principalmente, e a fluidez e a velocidade que os projéteis chegavam até o player. Algo que é muito gostoso no Returnal é que você tem essa noção de estar numa espécie de arcade, que os projéteis vêm até você, mas dá pra você desviar, e ao mesmo tempo você tá com uma arma que a gente chama que é hit point, né? Então o projétil seu é muito rápido, mas os inimigos são muito lentos e volumosos. Então você tem que desviar e atirar, e desviar e atirar. E eu quis trazer essa mesma dinâmica, então peguei tanto velocidade de projéteis como ref, a movimentação dos players como referência também, e eu vim trazendo tudo isso para dentro do nosso jogo. Só que como nada é algo muito alegre, como eu tava jogando Returnal, colhendo referências, só que eu tava curtindo pra caramba pra jogar, eu tive que abrir um pouquinho de mão disso quando eu fui pro código e sair do 80 pro 8, que seria basicamente 80, tô aqui jogando Returnal, pegando referências. E o 8, vou ter que abrir o C++ e instalar o Game Playability System da Unreal. Cara, pensa num negocinho chato. É isso daqui, ó. Você tem que abrir a parte do C++ da Unreal, não dá para apelar para blueprints, e vir adicionando diversos componentes, seguindo um roteirinho de cada atributo que você vai ter, separar toda essa estrutura de jogo. Eu separei em atributos de vida, de aquecimento da arma, de movimento speed, por aí vai, tá? E cada um deles tem que seguir essa enorme documentação aqui, tanto que você vê aqui só nesse trechinho, para você criar um atributo, que é a movimentação, você tem que colocar tudo isso daqui, tá? Que é o atributo dele, uma função para dar o get, uma função para dar o set, uma função para dar init, isso para cada atributo do projeto, e não é muito legal. Só que como eu tava super hypado, tinha acabado de jogar, eu quis aproveitar esse hype para fazer algo extremamente chato, porque de outra forma ia dar muita preguiça. Então eu implementei o Game Playability System dentro do projeto, porque o Game Playability System é um sistema muito útil para você controlar diferentes coisas como cooldown, recoil, tags e por aí vai, efeitos que vão ficar, porcentagem de dano, level up, várias e várias coisas. Se você está pensando em fazer qualquer tipo de jogo ou de sistema que parece um RPG, que vai ter diferentes atributos, para começar, use o Game Playability System, tá? Ele é chato nesse começo, só que você consegue usar ele por blueprint depois, só que ele é muito ágil nas formas que você faz. Então a gente conseguiu fazer muita coisa muito rápido graças ao sistema que ele te possibilita, tá? E logo depois que eu fiz o nosso Game Playability System, eu tive que fazer uma animação também placeholder preguiçosa, tá? Eu usei o Cascade para isso, pra gente fazer a nossa animação de dash, tá? Porque eu não tinha algo dentro dos pacotes que me agradou, quis fazer por conta própria, só fiz duas posições ali, né, uma inicial e uma final. Dá pra fazer algo mais caprichado, mas como por enquanto a gente tá falando de gameplay, eu só fiz um placeholderzão no Cascade e botei um Root Motion por dentro da Unreal mesmo, porque Root Motion é uma das melhores formas de você mover o objeto, controlando uma curva de velocidade, por aí vai. É a forma que eu ensino no Revenge Unreal e a forma que eu acho mais interessante, tá? É principalmente para mecânicas de dash. E fiz essa mecânica de dash e algumas mecânicas de movimentação na Blueprint, usei o próprio manequim da Unreal por enquanto, que aí, alerta de spoiler,
o Chris vai fazer esse personagem ser outro personagem logo menos, tá? Isso ainda tá em trabalhos, vai sair. E logo depois já tive essa mecânica de movimentação normal e de dash, onde eu me inspirei bastante no que o próprio Death Stranding faz e o Returnal faz, que o player ele não fica andando apontado para onde está a câmera, ele aponta para onde ele está andando mesmo, que é o movimento natural, e a sua câmera fica solta em comparação à rotação da mesh. A Mesh seria esse personagemzinho. Por que isso? Porque assim você consegue aproveitar os 360 do personagem, fica mais natural a movimentação e você consegue ter um melhor controle de diferentes coisas, como rotação na hora do dash e por aí vai. E eu acabei aderindo para isso. Então, como vocês podem ver, ele tá bem solto em relação à câmera. Só que ele ainda tava com as mãos no vento, só na posição de tiro. Eu quis trocar isso, então eu falei, vamos fazer outro placeholder preguiçoso no Blender de pistola, porque tudo isso é temporário. O Chris que vai cuidar dessa parte mais artística dos modelos 3D, né? A animação depois a gente bota o Tanaka pra cuidar. Mas basicamente aqui a gente ia fazer um placeholder preguiçoso de uma arma. Eu só pensei em criar um bastão, só que aí quando eu escrevi o weapon dentro da Unreal, apareceu o weapon da própria Unreal. Eu fiquei, nossa, esqueci que tinha esse placeholder aqui. Aí eu usei a própria arma da Unreal como placeholder, só pra gente ter uma arma, atachei ela na mão, fiz todo um sistema pra configurar o tiro e voilá. O player tava atirando, tava ficando um fluido legal, mas claro, nosso projeto estava muito lento, então eu tive que fazer algumas mecânicazinhas para agilizar ele. Só que aí, para coletar mais referências, eu fui jogar o Returnal de novo, deu saudade. E aí, se você não sabe, Returnal é um jogo roguelike. Quando você morre, você volta pro começo do jogo. Então, tô aqui, sapequei ali, cortei, errei. Falei, tá, vou cortar você cair. Eu, não. Mas tá beleza, tô vivo aqui. Vamos fugir, dá pra jogar, tem uma vida ali, vou lá pegar a vida! E bom, aí. E cara, fiquei triste por ter jogado. Acho que toda a minha história nesse jogo foi a morte mais triste que eu tive. Parei de jogar ali, aí peguei e aproveitei pra prestar bastante atenção na gravação da tela em cima das barras de vida, porque agora a gente precisava fazer um sistema de dano. A gente já tava tirando, mas não tava causando dano, não tava tendo esse feedback. Então eu prestei bastante atenção de como é a HUD dele, principalmente essa HUD projetada na tela, tá? Que eu achei ela bem legal. E aí eu dei esses mega closes, prestei essas megas atenções, até a gente chegar no resultado mais ou menos assim. Beleza, foi algo muito enxuto. A gente tá há poucas semanas ali mexendo nesse projeto, mas já deu pra ver bastante coisa. Então, quis apresentar pra vocês essa primeira etapa. A gente vai vir com um novo vídeo depois, aproveitando e mostrando os conteúdos desse projeto. A ideia é a gente fazer um vertical slice nosso, tá? Inclusive, a gente tem um novo vídeo aí de como é a rotina de game dev, que a gente explica o que é um vertical slice, como que você usa um vertical slice para ter um aporte de uma publisher e como o aporte de uma publisher pode ser suportado de entrada para desenvolver grandes jogos, mesmo sendo estúdio indie. Então, se você tiver interesse, clica no link que deve estar mostrando por aí, que é o nosso vídeo em torno dessas dinâmicas e da vida de um game dev, beleza? Acho que é isso. Se você curtiu e quer ver o resto do nosso desenvolvimento do nosso jogo, comenta aí pra nós saber que esse é o tipo de conteúdo que é interessante de ser feito. Senão a gente pode acabar perdendo interesse de produzir mais e mostrar pra vocês todo o acompanhamento desse projeto Duna. Fechou? Acho que é isso então, Goblins. Fique esperto no vídeo do Chris que logo menos vai sair por aí, que o que ele tá fazendo, o scan dele é excepcional. Fechou? Valeu, até a próxima. Bye!